Graças a Deus. Não está aparecendo para mim aqui, não. Está aparecendo aqui para mim, não. Ah. Aí não vai aparecer mesmo. Graças a Deus. Mateus 13 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o caminho, este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra
é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E depois nós vamos continuar lendo aqui essas parábolas. Vamos explicar essa primeira parte. Em nome de Jesus. Parábola. O que seria para você uma parábola? Você sabe o conceito? Você tem noção do que seja uma parábola? O que é isso? Vocês se arriscam a responder? Alguém arrisca? Sim, é uma história. Sim, justamente uma história. Agora vamos completar mais. É uma história. Jesus, ele foi um grande contador de história. Não história, assim, fala que fulano é o contador de história, ele é história de pescador. Não nesse sentido. Né? A história, o que Jesus explicava, o que Jesus falava, as histórias que Jesus contava, as parábolas que ele usava. E é interessante que ele utilizava coisas do cotidiano, coisas da sua realidade. O povo de Israel era um povo que trabalhava com agricultura. Então você vê aqui Jesus falando do semeador, Jesus falando do joio, do trigo, da semente de mostarda. Então Jesus, ele traz essas palavras, né, de uma forma bem clara, bem objetiva, bem simples. O interessante é que a parábola, ela é muitas vezes para esclarecer algo, mas muitas vezes ela oculta. Então a gente vê isso. E a gente leu aqui, né, que a palavra para os sábios, entendidos, aqueles, né, que se julgavam ser alguma coisa, não entendiam, não entenderia, não entendia e não iria entender. Muitas multidões que seguiam a Jesus por causa do pão, por causa dos milagres, mas não tinham um sentimento verdadeiro de realmente se tornar um discípulo de Cristo. E a esses, muitas coisas eles não entenderam. E Jesus, ele explicava e ensinava, e muitas vezes ele chamava à parte os seus discípulos para poder dar a explicação daquela história que ele estava contando. Então a gente começa aqui, deixa eu só subir mais um pouco aqui. Aqui, ó. Este é o terceiro discurso de Jesus registrado por Mateus. Nele, Jesus conta 7 parábolas para descrever o avanço espiritual do reino dos céus na terra. Então, essas parábolas, você vê aqui, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro, da pérola, da rede. Fala sobre o avanço espiritual do reino dos céus, aqui nesse momento. E olha que interessante, Jesus contou parábolas e histórias, usou símbolos e imagens. Símbolos falam mais do que palavras, e imagens são mais eloquentes do que discursos. Quando Jesus falou sobre humildade, não fez um discurso, mas pegou uma criança nos braços. É interessante que Jesus, ele contrariava a lógica dos ensinos dos mestres da época. De quem? Dos fariseus, dos rabis, daqueles que se intitulavam alguma coisa. Aí Jesus, ao explicar
quem é o maior no reino dos céus, falando sobre essas coisas de humildade. Ele pega e aponta para um monte de criança e fala, se vocês não se tornarem como ela, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então Jesus, ele contraria, ele choca, e é interessante essa forma como ele lidava com os religiosos da época. Para falar de iniquidade, ele fala sobre a influência do mal, ele fala do fermento que leveda toda a massa. Então ele fala, quando ele fala sobre a influência interna e externa da igreja, ele diz que o seu povo é sal da terra e luz do mundo. Então você vê ele usando essas comparações. E a parábola significa colocar ao lado para medida ou comparação como parâmetro. Então, ele pega alguma coisa, como aqui o fermento, sobre, no nosso caso aqui, o semeador, o joio, o trigo. Ele pega esses elementos para fazer comparações. Ele pega esses elementos naturais, essas coisas físicas e terrenas, para poder extrair um ensinamento espiritual, uma verdade espiritual, falar algo a respeito do reino dos céus. Então, a palavra parábola significa colocar ao lado para medida ou comparação como parâmetro. E aí ele diz, outro estudioso diz que a parábola é uma história simples da vida diária que ilustra uma verdade ética ou religiosa. Então ele pega uma história simples, uma situação simples e que mostra uma verdade. E essa verdade ética ou religiosa. Então, olha só que interessante também. Ele usa a parábola no momento para reter e esconder a mais ampla verdade sobre ele e o reino dos céus, privando disso as multidões que se tinham mostrado surdas às suas reivindicações e que não foram responsivas aos seus apelos. Ou seja, Jesus aqui, ele esconde a verdade, ele priva essas multidões, ou seja, ele não permite que essas multidões entendam, porque muitas delas se fizeram de desentendido quando Jesus falava certas coisas. Então, Jesus, ele muitas vezes, como eu falo, a parábola muitas vezes esclarecia ou muitas vezes ocultava. Ela era ao mesmo tempo para revelar e para ocultar. Revelar de forma mais plena a verdade àqueles que aceitaram o mistério e ocultá-la daqueles que rejeitaram o óbvio, sendo ambos esses propósitos claramente incluídos na passagem aqui da parábola do semeador. Então vamos seguir aqui, que a gente vai falar sobre essa questão. Aí aqui a gente vê que o semeador, ele sai a semear. E no começo ele conta a história e lá embaixo ele explica a história. Ele fala que aquele que sai a semear é o nosso Deus, é o semeador, é aquele que está pregando a palavra, é aquele que está semeando o evangelho, está semeando a semente e a palavra. E a gente sabe que a geografia, a terra de Israel era muito complicada, era cheio de altos e baixos, era desertos, era lugares com rochas calcárias, com poucas terras. Era uma situação bem complicada ali. Não é como a gente tem aqui uma terra boa, agricultável. Não, muitas vezes eles sofriam com isso. E embora hoje Israel produz, muitas coisas maravilhosas, eles têm uma agricultura bem avançada hoje. Então, não tinha cerca, não era tudo muito bonitinho, muito organizadinho, como a gente vê. A gente vê as plantações de soja, de milho, você vê aquelas ruas,
aquelas coisas todas enfileiradas, aquelas coisas todas bonitinhas. Você vê uma cerca, muitas vezes você... Aqui não. Às vezes, tinha um espaço muito curto, formava, como se diz, um trieiro. Às vezes, formava um trieiro bem assim, entre um lugar e outro, e era justamente nesse trieiro que, falando aqui igual goiano, né? O trieiro, ou seja, essa trilha, esse caminho, muitas vezes era pisoteado. Obviamente, se você anda para lá e para cá, em um lugar, você vai pisotear aquela terra vai ficar compactada. Então, tudo que você jogar naquela terra, ela não vai nascer. A não ser que você mexa ela, você revire ela, você trabalhe ela, aí ela pode acontecer alguma coisa. Mas, normalmente, essa terra pisoteada, batida, ela não nasce nada. Então, o semeador, ele coloca um alforje, ou embornar, ou, não sei, na sua cidade como é que se chama, uma capanga, e ele bota ali, e ele vai tirando a semente e vai jogando. Ele vai andando e vai tirando, e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando, e ele vai jogando. Ele joga a semente com uma expectativa de uma colheita. Mas acontece que algumas caem, algumas palavras caem em solo rochoso. E o que é isso? Primeiro, à beira do caminho. E outra coisa, aqui se fala de um coração duro, um solo batido pelos passos daqueles que vão e vêm. Então a semente cai. Ela não consegue entrar na terra. Ela não consegue penetrar para ela poder se desenvolver. E aí logo vem, ele fala que a que foi semeada em solo rochoso olha aqui, perdão, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então a semente fica lá, disponível. E você sabe que semente dando sopa, vem os passarinhos e comem tudinho ali. Eles vão lá e comem aqueles grãos, e aquele grão não dá fruto. Aquele grão não prospera. E essas pessoas são aquelas que até ouvem a palavra, mas não compreendem, não querem compreender, não querem servir a Jesus, não querem compromisso com a palavra de Deus. Muitas vezes Paulo, ele chegou numa cidade e começou a falar. Aí as pessoas viraram para ele e falaram assim: não, sobre estas coisas te ouviremos depois. Não quiseram dar ouvido para Paulo. Aí, se essa semente, ela está ali dando sopa, dando bobeira, o maligno vem e arrebata, ele vem e tira. E Satanás, ele é desse jeito. Ele quer que as pessoas não ouçam a palavra. Segunda carta de Paulo, abre aí, 2 aos Coríntios, capítulo 4:4. Isso, pode ler. Você viu aí, segundo os Coríntios 4:4, que o Deus deste século, que Deus é este? Satanás, está aí com D minúsculo. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus.
Então ele cega. E essas pessoas que estão à beira do caminho, não querem compromisso, elas vão e vêm, elas não querem compromisso, elas não prosperam, porque elas estão escravas da rotina, orgulhosas de suas crenças, ou da ausência dela, né? Ou crê ou não crê. Então estão consumidos no prazer, não leva nada mais a sério. Um coração duro ouve, mas falta-lhe compreensão e entendimento espiritual. Alguns até escutam o sermão, mas não prestam atenção. E é isso que é muito importante aqui. Quando a gente estuda sobre homilética, que é a arte de você elaborar uma mensagem, um sermão, também ensina aquela parte de como você se vestir, como você se portar no púlpito para trazer a mensagem e tal. O nosso professor, ele falava uma coisa muito séria. Hoje, a atenção está muito difícil de segurar a atenção das pessoas para alguma coisa. É tão prova isso, que vocês já viram que existem os vídeos curtinhos, os vídeos do YouTube, os vídeos de TikTok, os vídeos de Quai, os vídeos dessas redes sociais são curtinhos. E vocês pegam os canais grandes do YouTube, você vê o canal principal e os canais de cortes. Por quê? Porque eles cortam um determinado assunto, ali de 8, 10, 12 minutos, né? Às vezes quando é maior, de 20, 30 minutos no máximo, porque as pessoas muitas vezes hoje não têm paciência para ouvir, não têm paciência para sentar e ouvir. E aí ele fala para a gente, primeiro, não fique usando chave pendurada, ou bolo de chave, ou bolo de moeda, porque quando você anda, você vai andando, a chave vai sacolejando. Tem pessoas que qualquer coisa tira a atenção dela da mensagem. E aí o inimigo se aproveita disso. Então a pregadora, ele tem que ser o mais neutro possível no púlpito. Porque a glória é de Deus, a glória é para Cristo. E as pessoas têm que prestar atenção no que está sendo dito. E não prestar atenção em nós. O foco não tem que ser cada um de nós. Tem que ser a mensagem. Então, quando você estuda isso, é muito sério. Chaves, moedas, ou roupas espalhafatosas, né? Tem uns pregadores que gostam de usar um sapato reluzente assim, que misericórdia. Tem hora que você presta mais atenção no sapato do pregador do que, às vezes, na mensagem. Tem gente que desvia o foco com isso. Som muito alto, durante 2 horas seguidas, é comprovado cientificamente que a pessoa perde a capacidade de compreensão, ela começa a ter náusea, ela começa a passar mal. Ela é exposta a um som muito alto, aquele som alto mesmo. Então, esse fim de semana eu fui numa vigília que eu não aguentei não, eu fiquei do lado de fora. Eu não aguentei. Eu fiquei do lado de fora, porque o som estava de misericórdia. E para eu falar para vocês que o som estava alto, é porque estava muito alto mesmo. E eu peguei e fiquei de fora. Então aqui ele fala que são essas pessoas que escutam o sermão, mas não prestam atenção. Então você vê aqui que vem, a semente está dando sopa e o Satanás vem e arrebata. Não dá tempo daquilo entrar, não dá tempo daquilo germinar, não dá tempo de forma alguma. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande sobre isso. Vamos lá. A semente ela é pisada pelos homens, nem chega a brotar. Olha só. Vamos continuando aqui. Versículo 19.
Interessante que a semeadura, ela atrai imediatamente a Satanás. Vocês viram que o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então você veja só que, quando a semeadura acontece, quando você começa a semear, o diabo ele vem, ele é atraído, porque ele quer o quê? Se opor. Ele é um opositor, ele é um adversário. Então, por isso que o semeador ele tem que perseverar na semeadura, porque existem vários tipos de terreno. E a propósito que existem vários tipos de terreno, que tipo de terreno você é? Depois, ao longo dessa passagem, você vai refletindo aí, sobre que tipo de terreno você é. Aquele que está à beira do caminho, ou aquele que encontra um solo rochoso, é um terreno com solo rochoso, ou é um terreno entre os espinhos, como é que é? Aí você faz uma análise da sua vida. Então, olha só, quando se diz que o solo rochoso não se refere a um solo pedregoso. Qualquer agricultor que cultivasse um campo removeria dele todas as pedras que pudesse. Contudo, por todo Israel, há uma camada de rochas calcárias no subsolo. Em certos lugares, essa camada chega tão próxima à superfície que restam apenas alguns centímetros até o topo. À medida que a semente cai nesses lugares rasos e começa a germinar, suas raízes logo alcançam essas camadas rochosas, sem terem para onde se expandir, sem condições de aprofundar-se. As novas plantas geram uma folhagem bonita, exuberante, fazendo-se mais atraentes do que o restante da plantação. Mas vindo o sol, tais plantas são as primeiras a morrer, porque as suas raízes não podem aprofundar-se em busca da umidade. Aí acaba mirrando bem antes de frutificar. Então, a pessoa recebe com alegria a palavra de Deus, ela experimenta aquela alegria da conversão, aquele primeiro amor, aquela alegria do primeiro amor. Mas quando vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo ela se escandaliza. Uai, mas eu não sabia que aceitar Jesus era esse negócio, não. Eu não sabia que era desse jeito, não. Não sabia que tinha tanta luta, tanta tribulação, tanta dificuldade, não. Não sabia disso. Eu já ouvi, talvez você também tenha escutado isso, pessoas falarem assim: rapaz, quando eu estava no mundo as coisas eram melhores, eram mais fáceis, não acontecia nada disso. E teve pessoas que se desviaram, voltaram para o mundo. Não, quando eu estava no mundo as coisas funcionavam, as coisas encaminhavam, as coisas... Não quer saber desse evangelho não, e voltou lá para o mundão. Você já ouviu alguém falar isso para você? É muito comum a gente ouvir isso. Aqui a gente aprende uma coisa, que o solo ele precisa ser trabalhado. A primeira coisa que o cara, é claro que ele compra uma semente, o agricultor, ele compra uma semente que é modificada, uma semente que é boa, uma semente de qualidade. Ele compra uma semente porque ele sabe que aquela semente, se ela der fruto, ele sabe o fruto que vai vingar, mas ele também faz o quê?
preparo do terreno, ele corrige a acidez, ele prepara, ele ara, ele revira a terra o tanto que for necessário, ele dá uma pausa, um descanso. Muito plantador de soja, com o tempo ele planta milho para dar uma respirada na terra, para dar uma intercalada. Então ele sabe como são as condições, ele sabe as condições do tempo, ele sabe o momento certo, ele sabe a hora certa de plantar. E aqui, cabe a nós ensinar a palavra de uma forma correta e adequada. Tem pregadores hoje que só pregam a questão de você estar sempre no topo, você tem que prosperar, você tem que ser isso ou aquilo outro. Mas nem todos alcançam o mesmo patamar. Nem todos alcançam o mesmo nível de riquezas. Nem todos frutificam. Vocês viram que o final dessa palavra é que um frutifica a 60, um a 30 e outro a 100 por um. A frutificação é diferente. A capacidade é diferente de cada um. Então eu não posso chegar aqui e só mostrar para você esse lado da vitória, só falar é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Não. Eu tenho que te explicar, você tem que entender que tem um lado do sofrimento, tem um lado da perseguição, tem um lado da dificuldade, tem um lado da perseverança, do trabalhar de Deus. Existe todo um processo. Aí se eu te mostro só um resultado e eu não te ensino o processo, quando acontecer alguma coisa estranha ao que eu sempre preguei, você fala, opa, eu não quero isso para a minha vida não. Eu não quero isso. Então, Jesus está dizendo que o solo rochoso, e o interessante é que o crente ele cresce para baixo, para depois ele crescer para cima. Ele vai, a planta, ela vai enraizando, até ela encontrar a umidade, até ela encontrar água, até ela encontrar o que vai dar alimento e sustentação para ela. Aí essa semente, ela até vai, mas aí ela encontra uma barreira, que é o solo rochoso, é o solo cheio de calcário, duro. Aí ela não consegue, ela até começa, dá aquela folhagem bonita, mas aí quando ela não avança mais, ela pega nas primeiras a secar. É aquele crente fogo de palha, é aquele que espuletado, e quando a coisa aperta, ele, pena para que te quero, não quero saber desse evangelho. E nós não podemos ser um coração superficial. Então interessante que tanto Mateus como Marcos usam por 2 vezes a palavra logo, no sentido de imediatamente. Essas pessoas agem no calor do momento. Elas imediatamente aceitam a palavra. E o fazem até mesmo com alegria. E então, imediatamente elas se escandalizam. Ela é rápida para receber com alegria, mas ela é também rápida para se escandalizar. Sua decisão é baseada na emoção e não na reflexão. São os ouvintes emotivos, entusiastas, fogo de palha, sente alegria mais passageira. A gente tem que entender que nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar sentir a presença de Deus. Mas o sentir não é o que me move. O que me move é a reflexão, é a certeza. Eu creio. Você crê.
Você sabe que Deus está contigo. Se você está em comunhão com Cristo, Deus ele está contigo. O Espírito de Deus habita em você. É isso que temos que ter essa certeza. Aí tem muitas pessoas que quando não sentem, acham que já estão desviadas, acham que não, então não é assim. As coisas de Deus é por fé, é por uma certeza. As emoções, elas não estão em primeiro lugar. Primeiro é o quê? É a mensagem, a palavra de Deus. Eu entendo, eu absorvo, e aquilo que eu entendi e absorvi vai começar a mexer com a minha emoção. Aí mexeu com a minha emoção, mas eu entendi por que a minha emoção foi trabalhada, ela foi mexida. Tem pessoas que pula, que faz aquele away e tudo, aí você pergunta, irmão, irmã, você entendeu a palavra? Ah, eu não entendi não, só sei que eu estava no mistério. Só sei que eu estava no mistério, no mover. E não é assim que funciona. Como é isso? Que mover é esse? Que você nem entende às vezes. Isso é complicado, irmãos. Isso é muito complicado. Esse que do solo rochoso é aquele que abraça, é o ouvinte volúvel, né? Que muda de lado conforme o vento sopra. E ele vai, né? São pessoas que vivem e reagem superficialmente. Crente superficial que não tem profundidade nem perseverança. O crente tem que perseverar, irmãos. E logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só o que é essa outra. Deixa eu passar aqui. Coração ocupado, né? O outro era o raso, coração raso. Agora é o coração ocupado. O solo cheio de espinho, ele tem uma boa aparência, né? E pode ser até profundo, rico, argiloso e fértil. Na época da semeadura, parece limpo e preparado. As sementes que nele caem começam a germinar, mas as raízes fibrosas das pragas que se escondem sob a superfície também brotam e sufocam a plantação. A planta cultivada carece de cuidados, mas os espinheiros não. Crescem mais rapidamente e soltam suas folhas, que sombreiam, ou seja, cobrem, né, a planta cultivada, não deixando que esta tome sol. Suas raízes são mais fortes e, portanto, absorvem toda a umidade do solo. No fim, as plantas boas acabam sufocadas. Então, as pessoas que um coração ocupado ouve a palavra de Deus, mas também se distrai com outras coisas. Qualquer coisa. Espera aí que saiu da minha página aqui. Aqui. Se distrai com qualquer coisa. Ela vem a fascinação, as riquezas, sufoca a palavra, o mundanismo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, atrai aquela pessoa e os espinhos vão começando, vai entrelaçando, igual o joio faz com o trigo. Ela começa a tomar espaço,
Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Hebreus capítulo 12 diz o quê? Visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que nos assedia e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Então, os espinhos vêm, as coisas vêm, os embaraços vêm, o mundo, a carnalidade, as coisas querem amarrar. O mundanismo, ele vem para atrapalhar as nossas vidas. O mundo fala mais alto que o Evangelho. As glórias do mundo tornam-se mais fascinantes que as promessas da graça. A concupiscência dos olhos, ou seja, quando eu cobiço com os olhos, que foi o caso de Eva. A concupiscência da carne, a soberba da vida, toma o lugar de Deus na vida deste ouvinte. Ele pode ser chamado de crente mundano. Ele quer servir a dois senhores. Ele tem até uma aparência de crente. Ele até parece, mas ele quer agradar a Deus e quer ser amigo do mundo. Aí não tem como. Aí diz aqui, né? Quer atravessar o oceano da vida com o pé na canoa do mundo e o outro dentro da igreja. Aí não tem como. Aí vem sufocado pela concorrência da fascinação das riquezas. Esse ouvinte dá mais valor à terra que ao céu. Mais importância aos bens materiais que à graça de Deus. O dinheiro é o seu Deus. Será que isso acontece muito? Pessoas que eram até servas de Deus fiéis, mas se embaraçaram com o dinheiro, se embaraçaram com a ganância, se embaraçaram com o esforço para conseguir posição social por meio de posses e segurança material, que a tal ponto deixou a palavra de Deus, deixou as coisas de Deus serem sufocadas. Isso acontece bastante no nosso meio. Então, o que a gente vê aí? Pastores evangélicos que entram na política e acabam se envolvendo nos escândalos, que acabam se envolvendo em esquemas financeiros, porque o dinheiro começa a sufocar a semente, a palavra, e aí fica infrutífero, né? Sufoca a palavra e fica infrutífero, ou seja, não dá mais fruto. Ela nasce, mas não encontra espaço para crescer. Ela chega até a crescer, mas não produz fruto. Esse ouvinte desvirtua-se numa coisa aparente, numa casca vazia, numa sombra pálida. É como o anjo da igreja de Sardes, tem nomes de que vive, mas está morto. Olha só, que coisa terrível. Que tipo de terreno somos nós? A palavra está sendo semeada nesta noite. O semeador está semeando. Mas em qual estágio? Agora, será que a gente se encontra aqui, nesse estágio? E esse é o ideal. Versículo 23 ainda de Mateus 13. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Como que é isso? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque tem pessoas que ouvem, mas não prestam atenção. Escutam, mas não põem sentido naquilo que está sendo dito. Como que Jesus está falando um negócio aqui para esse povo? Jesus está dizendo, prestem atenção. Olha só, o terreno frutífero, ele é limpo, diferente do solo infestado de praga. O terreno frutífero, você vê alguém cuidando e zelando dele. E para essa semente dar fruto,
nós temos que fazer o quê? Buscar a santificação. Nós temos que buscar a santificação. As coisas acontecem, a gente vai ver mais sobre a parábola do fermento. Já vou até adiantar a parábola do fermento. Você vê o fermento agindo de dentro para fora. Você não vê, mas você sabe, você vê a atuação dele. Porque ele está crescendo. Porque a massa está crescendo. Essa parábola do fermento, interessante que nesse caso, quando Jesus fala de fermento, ele não fala no sentido negativo. Porque em outras passagens, quando a Bíblia fala de fermento, se refere ao pecado, à imoralidade, se refere às coisas negativas. Mas nesse caso, como a gente está falando sobre o avanço do reino dos céus, aqui o fermento, nessa conotação, ele não traz o sentido negativo, e sim o positivo. Olha só. Ouve a palavra e a compreende. Marcos diz que esse indivíduo ouve e recebe a palavra. Lucas diz que ele ouve com bom e reto coração e também retém a palavra. Essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto, disposto, com firme propósito de obedecer. Colocam em prática a mensagem, por isso frutifica. O texto não diz acolhe com alegria, diz acolhe e frutifica. A boa terra, ou o coração receptível, faz três coisas: ouve, recebe e pratica. Ouve, recebe e pratica. Então aprendam isso, o coração aberto tem que estar aberto para ouvir, receber e praticar. Aí você frutifica. Mas aqui, lendo sobre isso aqui, vem à minha mente uma coisa. Que também quem comunica o Evangelho, quem comunica a palavra de Deus, também tem que se fazer compreensível. Tem que também ministrar de forma simplificada, de forma objetiva, para justamente, se você vê que Jesus ele facilita, Jesus está falando de coisa estranha? Não. Jesus está falando de coisas diferentes, coisas que eles não conhecem? Não. Jesus está falando do quê? Do agricultor que está semeando a semente. Então ele está falando de uma forma clara. E nós que pregamos ou ensinamos, temos que ensinar de forma clara. E os que estão ouvindo, têm que ouvir, receber e praticar, para poder dar fruto. Só os que ouvem e meditam pode colocar em prática a palavra e frutificar. Então isso aqui é interessante. Cada um dos três corações infrutíferos que a gente viu é influenciado por um diferente inimigo. No coração endurecido, Satanás mesmo rouba a semente. No coração superficial, os enganos da carne por meio do falso sentimento religioso impedem da semente crescer. No coração ocupado, as coisas do mundo impedem a semente de frutificar. Esses são os três grandes inimigos do cristão: o diabo, a carne e o mundo. Nós temos que vencer o diabo, a carne e o mundo para nós darmos fruto. Olha só que coisa interessante. Então vamos passar aqui para a parábola do joio e do trigo. Aqui, ó, eu quero, antes de passar para a parábola do joio, vamos falar um pouco aqui sobre os frutos, né? Um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. William Hendrickson diz que a importância da frutificação espiritual é como a marca do verdadeiro crente. É enfatizada no Antigo Testamento, né? Salmo de número 1, versículo 1 ao 3, que aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém do caminho dos pecadores, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas,
que ao seu tempo ele dá o fruto. Ou seja, você quer achar água, é só você ver. Se está tudo verdinho, tudo bonitinho, principalmente se tiver um buritizal, você sabe que ali tem água. Palmeira, você sabe que ali tem água, porque ela está viçosa, ela está frutificando. Então, assim é o crente. Uns produzem mais frutos, outros menos, mas uma marca de um terreno, de um coração frutífero, é que, obviamente, ele apresente o fruto. O que Jesus disse? Pelos frutos se conhecem a árvore. Então, pelos seus frutos eu te conheço, você me conhece. Então, uns produzem mais, uns fazem mais, outros fazem menos. Então, isso é importante nós sabermos. Vamos passar aqui para o próximo. Ainda em Mateus 13, versículo 24. Quem pode ler do 24 até o 30? Vocês vejam só que parece com a outra parábola do semeador, mas aqui há algumas diferenças. O semeador aqui não é o crente alcançado pela graça, mas o filho do homem. O campo é o mundo. Aqui o campo é o mundo. A boa semente aqui não é a palavra, mas os filhos do reino. O joio, por sua vez, são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, que semeou o joio, né? A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Então vocês estão vendo que aqui há uma diferença. O campo é o mundo, sai semeando no seu campo. E no meio dessa semeadura, vem Satanás no meio e joga também uma sementinha do joio. E aí, para bagunçar aquela semente, para bagunçar aquilo ali que é para frutificar. A boa semente aqui são os filhos do reino, são os servos de Deus. E o joio são os filhos do maligno, os filhos de Belial, os que têm aparência de crente, de piedade, mas que não são. Aqueles que estão infiltrados só para atrapalhar, só para querer ver o lado ruim, só para querer ver se vai acontecer alguma coisa ruim. Igual eu conversei com um missionário uma vez, quando a gente foi lá no Piauí, e ele falava assim que o pessoal lá dos pais de santo lá fazia os trabalhos contra eles lá, e eles corriam para a porta da igreja, esperando ver se ia acontecer os trabalhos que eles fizeram, né? Mas aí não acontecia os trabalhos. Então, tem muitos crente entre aspas, né?
que está dentro da igreja, que está tipo esperando alguma derrota, alguma coisa assim, para só dizer, não falei. Ou está só esperando alguma coisa de errado, infiltrado. O diabo é um opositor da obra de Deus. Como ele não pode destruir o crente verdadeiro, que é a boa semente semeada na boa terra, ele planta no meio do povo de Deus o falso crente. Um pastor teólogo, Warren Wiersbe, ele alerta sobre essa realidade quando diz que devemos ter cuidado com as falsificações de Satanás, pois ele possui crentes falsos, que acreditam no evangelho falso, estimulam uma falsa justificação e tem até mesmo a igreja falsa. No final dos tempos chegará o cúmulo de produzir um falso Cristo, que é o anticristo, né? Ele fala assim que tem até uma igreja falsa, ele cita Apocalipse 2,9, que, vamos lá, Apocalipse 2,9. Apocalipse 2,9 diz assim, para a igreja de Esmirna: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, aqueles camaradas que tinham aparência de judeu, de crente, de um israelita, que tem mas era a sinagoga de Satanás, porque estavam a serviço de Satanás, para impedir o evangelho, para impedir o avanço do evangelho. E a gente tem que ter cuidado com as falsificações de Satanás. Satanás, ele ainda tira muita gente do mundo, da igreja. Ele ainda tira muita gente da igreja. Mas ele descobriu uma outra técnica. Eu posso falsear o evangelho. Eu posso modificar a essência. Eu posso modificar a palavra, que muitos deles acham que estão indo para o céu, mas não estão indo. E Paulo disse para a igreja de Gálatas: ainda que um anjo do céu desça e traga um outro evangelho, além do que a gente já pregou, vocês rejeitem, que seja amaldiçoado. Então não aceite, de forma alguma. Satanás, ele, diz a Bíblia que ele se transfigura em anjo de luz. Recentemente eu comprei uma corda para o violão da igreja, e eu comprei ela como sendo original, como sendo da melhor marca. Só que ela já arrebentou 2 cordas. E quando eu falei com pessoas que entendem de corda, falou, como é que é cordas da Elixir arrebentando assim tão pouco tempo? Falou assim, João, o que mais existe hoje é a falsificação desses encordoamentos. Eu falei, cara, mas não tem lógica, você pega na caixa, é idêntico, tudo. Aí é aquele negócio, desconfie quando você vê um preço muito baixo da realidade. Um preço muito surreal. Eu paguei 80 e poucos reais no encordoamento, mas as pessoas vendem de 190 a 240 o jogo de corda. Aí, possivelmente comprei uma coisa com uma aparência. E aqui é desse jeito. Ele joga até no meio da igreja. Você fala assim, rapaz, mas aquele é crente tal, mas... E vocês já se repararam, muitas vezes o escândalo dentro da igreja é ruim, é prejudicial, é danoso, abala a comunhão, abala o andamento da igreja. Mas você sabia que é necessário? A própria Bíblia disse que é necessário que os escândalos aconteçam para que os que são sinceros se manifestem. É lícito, Jesus disse, é lícito que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Então o escândalo vem. E o escândalo muitas vezes ele faz essa separação de quem é quem.
Porque o errado geralmente sempre espirra. E o que é verdadeiro, ele permanece. Vamos lá. Os filhos do reino, os filhos do maligno estão presentes na igreja. Crescem juntos. Nem sempre é fácil distinguir um do outro. Eles têm algumas semelhanças. O crente verdadeiro foi plantado por Deus, mas o crente falso foi plantado pelo diabo. O crente verdadeiro é diferente do crente falso por sua origem e natureza. O crente falso procede do diabo e tem uma vida de mera aparência. Devemos estar preparados para encontrar crentes incrédulos, convertidos e não convertidos, os filhos do reino e os filhos do maligno, todos misturados uns com os outros. É por isso que a gente tem que perder aquela visão romântica da igreja. Eu vou para a igreja porque lá vai ser um mar de rosas, e vai ser glória a Deus e aleluia, e nada vai acontecer. Se você tiver, essas pessoas que adotam essa postura, são as que se afastam do evangelho. A igreja, nós estamos vendo aqui, parábola do joio e do trigo está falando isso. Aqui dentro tem todo tipo de gente. Uns que foram curados, outros que estão em processo de cura, outros que começaram o processo de cura, de libertação, de transformação. Se acha de tudo. Tem aqueles que não querem ser curados, não deixam o Espírito Santo de Deus curar, não deixam o Espírito Santo de Deus libertar, trabalhar. Tem de tudo. Por isso que a igreja tem que, quem prega a palavra de Deus tem uma responsabilidade muitíssimo grande, de trazer um alimento sadio, um alimento sustentável. Porque a palavra de Deus é que vai limpando, vai aparando as arestas. É a palavra de Deus que vai limpando, vai tratando. O Espírito Santo de Deus, ele vai ali trabalhando, limpando. A palavra, a Bíblia diz que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. Então esse martelo vai martelando, 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 vai quebrando, vai quebrando. Aí Deus vai lapidando, Deus vai modificando, vai trabalhando. Por isso que a gente tem que focar muito no ensino e na pregação correta da palavra de Deus. Porque é a palavra que vai transformar a vida. É a palavra que vai começar a fazer a diferenciação do joio e do trigo. Porque o trigo, ele é bonito, ele recebe a palavra, você vê mudança. O joio e o trigo, aparentemente, são quase que idênticos. Quase que idênticos. Tem hora que ela vai se entrelaçando, ela vai se rameando, isso o joio. O trigo não, o trigo ele tem uma raiz mais superficial, uma raiz mais tranquila, é mais fácil de você tirar ele, de colher, de você arrancar. Hoje é tudo na colheitadeira, né? Aqui a gente está numa realidade de colher com a mão, né? Antigamente era colheitadeira. Hoje é a colheitadeira, né? Antigamente era manual. E aí o que acontece? Quem sabe a diferença? O trigo, quando ele começa a dar fruto, quando ele está bom para a colheita, o pendão dele faz isso, ó. Cai. E o joio não, fica lá, estatalado, sabe? Todos os dois crescem bem parecidos. O joio muitas vezes cresce meio desfigurado, meio para lá, para cá e tal. Mas ele continua verde, como as listrinhas, as manchinhas. Ele continua lá, em pé. E o joio não. O trigo não. Quando ele dá fruto, quando ele está pronto, ele se curva. Ele se cai. Aí você sabe, isso é um trigo, está pronto para a colheita, está pronto para o consumo. O que a gente aprende com isso? O trigo, o crente fiel, o servo de Deus,
ele se curva diante de Cristo, ele se humilha diante de Deus, ele se curva diante da majestade, da soberania, da grandeza de Deus. O joiozão não, ele está lá em pé, não aceita que ninguém fala nada, não aceita a palavra de Deus. Ele é uma mistura de tudo, né? É de solo rochoso, pedregoso, é uma bagunça só. Aí ele está lá em pé, não enverga de jeito nenhum, é aquele, eu não dou o braço a torcer, eu sou crente, eu ainda fala assim, né? Eu sou crente, eu não dou o braço a torcer e tal, a minha palavra não faz curva e tal e coisa. E aquele que está lá assim, ó. Mas o crente, exemplo de José, irmãos. José, ele era o segundo no Egito. Ele podia fazer o quê? Prenda todos eles. E seus irmãos seriam presos. Mas José fez o quê? José ele foi curado. José ele foi transformado. Os anos moldaram José. No começo ele até vai para querer se vingar, causar alguma coisa, mas aí depois ele se revela, ele não aguenta, ele se rende e fala, eu sou o irmão de vocês, eu sou aquele que vocês venderam, e eu estou aqui, e tem alimento, pode ficar tranquilo que agora eu vou cuidar de todos vocês. É o crente trigo, que não guardou ressentimento, não guardou mágoa. Aí, quando quando Jacó morre, melhor dizendo, os irmãos de José falam o quê? Rapaz, o nosso pai morreu, agora ele vai se vingar da gente. Ele só não fez nada porque o nosso pai estava vivo. Agora vamos criar uma história, dizer que é o Deus do nosso pai, falou que não é para vocês fazerem nada comigo, não. Aí José vira para eles e fala assim, acaso sou eu juiz de vocês? Não, eu não sou juiz de vocês, não. Olha só, José é o crente trigo, era aquele camarada que se curvava, né? E aí a gente tem que ter um cuidado, que o joio e o trigo, ele cresce junto. E ele tem que crescer junto. Mas ele vai ser arrancado. E aqui a gente aponta para um futuro. Quando Jesus vir, que ele vai o quê? Colher o deles, e vai arrancar aqueles que não são dele, e vai jogar para ser queimado no fogo. Deus, ele não vai ajuntar no seu celeiro trigo e joio, não. Hoje na igreja, sim, habita o joio e o trigo. E muitas vezes nós que estamos na frente de uma obra, temos que também ter um cuidado muito grande, de muitas vezes não expulsar da igreja os que são trigo e deixar os que são joio. Também a gente tem que ter esse cuidado. Então também é outra questão que a gente pode analisar aqui, ó. Os anjos são os ceifeiros, são aqueles que colhem. E eles não vão errar o diagnóstico. Você sabia que muitas vezes uma pessoa muito especializada, ela pode até às vezes já discernir o trigo do joio, mas a grosso modo, ninguém às vezes sabe dar um diagnóstico correto, se é joio ou se é trigo. Mas os anjos de Deus, irmãos, eles sabem quem é quem. Na ceifa, ele vai fazer uma separação rigorosa. Vai ser jogado. Vocês já viram sobre... quem já viu joeirar o trigo? Quando a Bíblia fala de joeirar o trigo, você faz o quê? Você joga o trigo para o alto, o vento leva a palha
e o trigo cai. Isso é joeirar. Hoje as técnicas são muito modernas, né? Mas na antiguidade era assim. Então, você vê que há uma separação. A palha você pega, depois taca fogo e dizima ela. O trigo não, o trigo você pega e você faz o pão, você faz a farinha e você faz as coisas. Então, no céu não há hipócrita, nem no inferno há crente verdadeiro. Então não há isso de jeito nenhum. E olha só, que coisa bonita aqui. Ele fala aqui no versículo 30, que deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então o crente verdadeiro, ele vai para o celeiro de Deus. Ele vai para a presença de Deus de uma forma eterna e definitiva, quando Jesus fizer essa separação. E o interessante é que nós estamos vendo o avanço do reino de Deus. Agora vem a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus, ele começa de uma forma humilde, despretensiosa. Aí, olha só, a igreja começa pequena e fraca em seu berço. A semente de mostarda é um símbolo daquilo que é pequeno e insignificante. Era a menor das hortaliças. Foi usada para representar uma pequena fé e fraca. Vamos ler aqui, parábola do grão de mostarda, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, o reino de Deus começa o quê? Pequeno. Vem o quê? O Filho de Deus. Ele nasce numa manjedoura. Ele nasce como um bebezinho. Aí ele cresce. Aí ele começa a pregar o Evangelho. Começa a fazer a obra de Deus. Aí ele morre na cruz do Calvário. Aí, depois que ele morre na cruz do Calvário, vem o quê? O dia de Pentecostes. Aí agora a igreja cresce, 3.000, 5.000. E a igreja vai crescendo, vai crescendo. E hoje a igreja, nós somos milhares de pessoas sobre a face da terra, em que muitos que estão sem Cristo procuram esta árvore, esta igreja, este evangelho, esse cristianismo para encontrar abrigo, para se abrigar, para entrar debaixo, para encontrar refrigério e refúgio. Então você vê aqui que o grão de mostarda é bem miudinho, né? Mas quando ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e se torna uma coisa viçosa. Fala dos começos insignificantes e do desfecho surpreendente. O oculto hoje, o revelado amanhã. Seu tamanho atual e sua aparente significância não são de modo algum indicadores de sua consumação. Olha só, hoje, a igreja cresceu muito. Para muitos parece que a igreja é uma coisa insignificante. Mas ela não é insignificante. Muitos vão ver que verdadeiramente a igreja era importante, era relevante. Parábola do fermento. Vamos aqui. E a igreja continua crescendo, viu, irmãos? A semente da mostarda se refere ao crescimento externo, enquanto que a parábola do fermento tem a ver com a sua influência secreta interna. Ela não é usada no sentido negativo aqui, como eu falei para vocês.
mas fala de uma influência rápida, silenciosa e eficaz. Uma vez que a obra da graça iniciou em um coração, ela jamais permanecerá quieta. Pouco a pouco ela influenciará a consciência, as afeições, a mente, a vontade, até que todo homem seja afetado pelo seu poder e ocorra completa transformação. Então, o fermento ele vai produzindo, ele vai trabalhando, ele vai mexendo, ele vai modificando a massa, e a massa vai expandindo, vai crescendo, até ela ficar uma coisa bonita, e ficar pronta para ir ao forno para o consumo. E assim é o crente, que a obra do Espírito Santo começou no seu coração, na sua vida, internamente, ele vai mudando, ele vai transformando, ele vai tirando, ele vai aparando, vai limpando, vai te movendo, vai te transformando, e você tem vontade de passar essa mensagem, de pregar essa mensagem para as pessoas. E no versículo 33 diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então é isso. Ela foi lá, colocou aquelas 3 medidas de farinha lá dentro, e aquelas 3 medidas de farinha fez o que ela queria que fizesse. Olha que interessante. Foi pela influência do Evangelho que as grandes causas sociais foram promovidas. Libertação da escravidão, valorização das crianças e das mulheres, amparo aos idosos, o alívio à pobreza, a valorização do conhecimento e das ciências e das belas artes, a promoção do crescimento econômico e social da sociedade. O Evangelho não aliena os homens, ao contrário, transforma e faz dele agentes de transformação. É isso que o Evangelho faz. Ele liberta as pessoas da escravidão, ele valoriza crianças e mulheres, ele ampara os idosos, porque a palavra de Deus manda amparar os idosos, as viúvas. Ele fala sobre o alívio da pobreza, para você ajudar os que estão em necessidade. E valoriza o conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Fala, olha só que coisa interessante, das belas artes. Bezaliel e Aholiabe trabalharam com toda maestria, com toda destreza na madeira, ali na construção do templo, do tabernáculo. Eram homens dotados de capacidade intelectual para trabalhar de forma bela ali na construção do tabernáculo. E a promoção do crescimento econômico e social da sociedade. Por quê? Porque o homem, o ser humano é digno do seu salário, do suor, tem que trabalhar para poder conquistar alguma coisa. Então você veja só o que esse evangelho faz na sociedade e na vida de uma pessoa. Olha só, que coisa gloriosa. E interessante que nós temos 4 lições aqui. O reino de Deus começa de forma pequena, como a menor das sementes. O reino de Deus trabalha sem ser visto, de modo silencioso, como o fermento age na massa. A igreja ela não tem que buscar a glória para si, os holofotes, não. Ela tem que trabalhar no quieto. E deixar que o que ela faz se torne público. Porque o fermento aqui estava agindo dentro e depois você vê que a massa cresceu. O reino de Deus trabalha de dentro para fora, pois a massa não pode crescer a não ser que o fermento nela opere crescimento. O reino de Deus provém de fora. A massa não tem poder de mudar a si mesma, tampouco nós o temos. Olha que coisa gloriosa. Então, no versículo 36, 37, fala sobre a explicação da parábola do joio, 36 e 37, até o 43, temos a explicação. O 44 fala sobre o tesouro escondido.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esta parábola revela o valor incomparável do reino dos céus. Esse reino vale o maior investimento. É prudente aquele que abre mão de tudo para tomar posse do reino. Esse reino vale mais do que todos os tesouros. Vale a pena você investir no reino de Deus, sua vida no reino de Deus. Não só financeiramente, mas investir na vida, a sua vida, porque aquele que dá a sua vida, ele recebe de volta. Não é assim? Não é o custo do discipulado? Aquele que renuncia, aquele que abre mão, aquele que investe sua vida, ele toma a vida de volta. Como? A vida eterna, a vida na presença de Deus. E aquele que ama a sua vida e não entrega a sua vida, ele perde, porque ele não alcança a eternidade, ele não alcança as coisas eternas. E também, quando você investe dentro da sua capacidade, e entendendo, e por amor, o que é investir no reino de Deus, não é vender tudo e doar tudo e dar tudo, não. Mas quando você faz isso com um coração generoso, liberal, também Deus, Ele te abençoa e você também torna a colher. Aquilo que você acha que gastou, você torna a colher na frente. Não é que você vai fazer uma barganha com Deus, mas há um princípio da semeadura. Se você semeia, você colhe. Então, a gente tem esse sentido aqui. E a salvação não compra, e dinheiro não compra a salvação, tá? Aqui não tem nada a ver de eu comprar a salvação. E a parábola da pérola, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Olha que interessante. As pérolas geralmente... Cadê? Sai aqui só um instante, deixa eu voltar aqui. As pérolas, já estamos finalizando. As pérolas geralmente obtidas no Golfo Pérsico ou no Oceano Índico era de um valor fabuloso. Porém, muito além do poder aquisitivo de uma pessoa comum. Uma pessoa comum não podia comprar. Somente os ricos podiam adquiri-las. A parábola da pérola de grande valor tem o mesmo significado que a parábola anterior. O reino dos céus é mais valoroso que as melhores pérolas, que os mais ricos tesouros. Investir no reino dos céus é fazer o melhor, o mais sábio, o mais duradouro que todos os investimentos. É um investimento de consequências eternas. Como eu falei para você, quando você investe a sua vida no reino, você alcança a eternidade. A parábola da rede, ela é semelhante à parábola do joio e do trigo. Que na pesca, vende tudo. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Somente na consumação dos séculos é que os maus serão separados dos justos e lançados na fornalha. Então, isso é parecido com a parábola do joio. Então, tem a ver com a expansão do reino. E o interessante é que ele finaliza no versículo 51. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus
é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então é interessante que Jesus, ele aplica essa palavra nos corações dos seus discípulos. Ou seja, ele tira coisas boas, coisas do seu depósito, coisas que vai poder dar fruto e abençoar as pessoas. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Amanhã, círculo de oração, de 8 às 9. Quinta-feira, segundo dia da campanha. Desliga ainda não. Desligou não? É a campanha, quinta-feira, em busca de um milagre, Gênesis 18, 14. Sábado nós temos a nossa festa do Real. Oi? Sábado nós temos a nossa festa do Real, em nome de Jesus. E Deus vai abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Continuemos orando uns pelos outros. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, ó Deus amado, a produzir frutos, ó Deus, na tua presença, meu Pai. Que sejamos como um trigo, meu Deus amado, que venhamos dar fruto, que venhamos verdadeiramente ser teus servos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, continue abençoando os teus filhos que vieram nesta noite, que saiam daqui alimentados e fortalecidos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus, que Deus te abençoe.